Bem-vindos de volta ao Porco Princesa, e hoje eu tô trazendo uma série nova pro canal, que é do Planet Coaster, esse jogo que é uma versão nova e melhorada do Roller Coaster Tycoon, que era um jogo que eu jogava quando eu era pequena, e eu acho que muita gente jogava também. Aí eu resolvi fazer nessa série o quê? Eu vou montar primeiro uma montanha-russa, né, temática, e vai ser com tema de Piratas do Caribe, porque eu sei que o jogo tem algumas peças legais de pirata, e aí eu resolvi fazer esse speed building, né, que é essa montagem rápida, para vocês verem como que foi eu montando essa montanha-russa. Então eu escolhi primeiro uma montanha-russa que eu achasse que tinha mais a ver, que era essa montanha-russa de madeira. Então ela não consegue virar de cabeça para baixo, mas bem, dá para fazer algumas quedas legais com ela. Essa é a primeira montanha-russa que eu montei e que ficou razoável, assim. Eu acho que as outras vezes que eu joguei esse jogo eu não consegui montar nenhuma montanha-russa que ficasse boa, realmente. E achei que essa ficou bem boa. A pontuação de empolgação ficou meio baixinha, né? Ficou 4.8, mas, bem, eu nunca consegui fazer nada com essa empolgação. Então, eu acho que ficou boa. Mas esse jogo, ele não é muito difícil de mexer, assim. Você demora um tempo, né? Claro, para pegar os controles, como é que mexe a câmera, como é que mexe na montanha-russa, mas não é muito difícil. Então você vê que no início eu tive muita dificuldade para mexer muito a câmera, para saber para onde que eu tinha que olhar e tal. E aí o vídeo tá um pouco mais mexido, mas mais pro final eu já tava mexendo melhor na câmera e na montanha-russa em si, e entendendo melhor como funciona o mecanismo da montanha-russa, e aí o vídeo fica menos caótico. Eu pensei aqui que eu queria fazer, na verdade, eu peguei essa ideia de um outro youtuber que eu vi fazendo uma montanha-russa, que é deixar espaços na montanha-russa para você poder construir as animações, né? Você tem, por exemplo, bonecos animados, você tem... Não animações, na verdade, a temática, né? E aí, no meu caso, a temática do Piratas do Caribe. E aí eu queria deixar um espaço grande pra botar, tipo, no jogo tem um barco grande, legal, aí pra fazer uma montagem de um barco na montanha-russa. Sabe todo filme de pirata que você tem uma caverna, onde o mar entra na caverna, e aí você tem lá talvez um tesouro escondido, como se fosse um covil dos piratas? É isso que eu quero fazer naquela montanha ali. Então, eu comecei a mexer aqui porque... quando você faz a montanha-russa, você tem que testar para ver se ela tá funcionando. E aí vocês veem, o carrinho ele não tava subindo. Então eu tive que... Porque a física funciona muito bem nesse jogo, né? Então eu tive que ajustar a montanha-russa, essa parte, para que a parte da montanha-russa que tem a corrente que puxa o vagão, ela ficasse exatamente no topo da subida, e depois da corrente fosse direto à descida, para dar o impulso para o carrinho descer. Porque o que acontece? A corrente ela puxa o carrinho até em cima, só que depois que o primeiro carrinho passa da corrente, ele não tem mais nada puxando ele. Então ele já precisa estar numa descida para poder puxar o resto dos carrinhos que estão subindo. E isso não estava acontecendo, então o carrinho não estava subindo e não estava passando da montanha-russa. E aí isso acontece em diversos momentos enquanto eu estou tentando montar a montanha-russa, né? Eu vou ajustando e vou testando. E aí tá vendo? Aí agora passou. Aí ela prendeu em outro canto ali. Aí eu tenho que ajustar esse outro canto onde ela prendeu.
Aí eu não sei, na verdade, por que tava prendendo. Eu acho que é porque a curva tava muito fechada. Aí o jogo tem, tá vendo? Tá prendendo ali. Aí o jogo tem essa ferramenta que funciona assim, você seleciona a área da montanha-russa e aí ela ajusta de forma que a montanha-russa fique mais suave, para não dar tranco, né, quando tá andando. E o que é muito legal desse jogo, eu não me lembro se tinha no Roller Coaster, ou se tinha, eu acho que eu nunca soube como fazer, que você consegue andar na montanha-russa. Então assim que eu terminar essa montanha-russa, no final do vídeo, eu vou botar a visão de andando na montanha-russa para vocês poderem ver como é que é o andamento. E aí vocês veem que eu tô tentando ajustar aqui também essa parte da subida maior, que o carrinho tava parando ali, ó, tá parando ali também. E aí a mesma coisa, eu tenho que levantar a parte onde tá a corrente e abaixar a parte onde não está a corrente, logo depois, para que o próprio peso do carrinho puxe o resto dos vagões, né? Aí eu resolvi, o que aconteceu? Eu andei na montanha-russa, e eu vi que tinha esse espaço que na verdade não dava muito bem para ver. Então assim, mesmo que os bonequinhos virassem a cabeça e durante o jogo eles realmente viram para olhar as coisas, eles não veriam muita coisa. Então eu decidi fazer uma parte da montanha-russa um pouco mais lenta e sem nenhuma subida e caída, nada disso. É só realmente como se fosse um passeio, assim. E depois, quando eu estiver montando a área, as animações e tal, as decorações, eu também posso ajustar a montanha-russa para que ela fique certinha com as decorações e tal. Então eu decidi fazer esse caminho, tá vendo? E aí entre os pedaços eu vou colocar paredes como para demarcar os espaços da montanha-russa, e vou colocar decorações criando espaços específicos. O que eu acho muito legal desse jogo é que, além de você poder colocar as decorações e tal, eles têm efeitos especiais, ou seja, fumaça, fogo, água, que você pode botar na montanha-russa. E aí, por exemplo, quando o carrinho passa em determinado ponto, joga água nas pessoas que estão na montanha-russa, ou tem uma fumaça. E você pode colocar iluminação na montanha-russa toda para dar um clima, né, na montanha-russa. Isso que vocês acabaram de ver, essa linhazinha vermelha e verde, é o medidor de empolgação. Então o que aconteceu? Quando passou a linha, eu vi que a empolgação estava muito baixa. E aí eu quis deixar a montanha-russa um pouco mais emocionante. E aí eu decidi fazer com que essa primeira caída ela não fosse tão suavezinha, que ela fosse mais uma caída mesmo. E aí você cai e entra direto na terra. E aí nesse túnel na terra eu vou fazer também algumas decorações, talvez fogo, talvez alguma coisa assim, para dar esse susto. E aí tá vendo, ó, rodei de novo. E aí vi também que essa daí também não estava muito boa, decidi fazer uma caída melhor para aumentar a velocidade, porque quando você faz a caída com muita curva na montanha-russa, ela perde a velocidade, né? E aí fica menos emocionante. Decidi também fazer mais reto assim, porque eu queria deixar esse espaço aí do meio para poder colocar o navio, porque o navio é uma peça enorme do jogo, então ela precisa de um espaço grande para colocar. Eu espero que seja o espaço grande o suficiente, assim, que não seja nem muito grande nem muito pequeno para colocar o navio. Legal desse jogo também é isso, você tem a edição de terreno, então você consegue fazer cavernas, você consegue colocar os caminhos passando por baixo da terra e fazer os cenários por dentro da terra também. Aí tô testando mais uma vez a empolgação da montanha-russa e decidi que eu ia aumentar a estação, porque eu queria colocar mais carros, porque quanto mais carros você consegue fazer com que a montanha-russa fique rodando o tempo todo.
E aí mais pessoas e a fila não fica tão grande. Só que qual é o problema? Eu queria botar mais carros, então eu tive que diminuir a quantidade de vagões. Só que quando você diminui a quantidade de vagões, às vezes o carro não consegue passar de uma dessas subidas, justamente pela questão da física da subida com a corrente e tal. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que inclinar mais essa descida para que, enquanto os últimos carros estivessem subindo, os primeiros carros já estivessem caindo, para poder puxar os de trás e não ficarem presos. E aí foi bom também, porque como ficou mais inclinado, aumentou a empolgação da montanha-russa, o que faz com que as pessoas gostem mais da montanha-russa, né, e que queiram voltar. O que é bom nesse jogo, porque você acaba recebendo, a pessoa acaba pagando 2, 3, 4 vezes, ou quanto ela tiver dinheiro para pagar a montanha-russa, né? E aí o seu parque faz mais sucesso. E aí, de novo, tô colocando a entrada e a saída, né? E ajustando. Eu, na verdade, queria colocar a saída do outro lado da estação, porque eu queria fazer um lance que você passa por baixo da estação, por um túnel, mas não sei, não deu. Só podia botar desse lado da estação. Eu espero que vocês gostem dessa série e desse jogo. E eu vou deixar vocês agora com a passagem da montanha-russa para vocês sentirem como é que ela é.